Vamos, então, iniciar. Agradeço aí a Gaziele e a Jefferson pela disponibilidade. Vamos iniciar os nossos trabalhos. O nosso tema hoje é a teoria geral da decisão judicial. Teoria geral da decisão judicial. Então, vou colocar aqui a apresentação. Acho que já estou apresentando aí. Vamos tratar, então, dentro dessa disciplina Teoria Geral do Processo, estamos na última unidade dela, destinado ao estudo daquilo que já expusemos no nosso contato síncrono passado, como sendo teorias gerais. Teoria geral da prova, teoria geral da decisão judicial, teoria geral dos recursos, teoria geral da coisa julgada, teoria geral do precedente judicial. Então, hoje é dia de cuidarmos da teoria geral da decisão judicial. Lembrando sempre que, apesar dessa expressão teoria geral, ela somente pode ser considerada uma teoria geral se nós nos aproximarmos dela e esquecermos o contexto geral em que ela se encontra. Porque um cotejo dela com a teoria geral do processo a torna uma teoria parcial. Assim como o cotejo da teoria geral do processo com a teoria geral do direito torna a teoria geral do processo uma teoria parcial. Então, é a teoria geral da prova, teoria geral da decisão judicial, porque nós nos aproximamos dela e olhamos ela sem levar em consideração que ela se encontra encaixada num contexto mais amplo do que ela própria. Então, vamos pensar na teoria geral da decisão judicial. Teoria geral da decisão judicial. O slide que eu vou apresentar agora, vocês já ouviram mais de uma vez. E é muito importante que vocês tenham isso em mente. Vocês estão estudando teoria geral do processo, e no estudo da teoria geral do processo, é de suma importância que se perceba qual é a essência da atividade jurisdicional. E a essa altura, quando eu aludo à atividade jurisdicional, vocês já devem ter em mente que essa atividade jurisdicional ela pode ser levada a cabo tanto por um órgão julgador integrante do Poder Judiciário, e nós temos aí os juízes togados, nós temos aí a jurisdição estatal, como esta mesma atividade jurisdicional pode ser desempenhada pela atividade privada. Nós temos aí os juízos arbitrais, que exercem jurisdição. Juízo arbitral, que tanto pode ser um árbitro, pode ser exercitado por um árbitro, como pode ser exercitado por um tribunal arbitral. Não há, repita-se, hierarquia entre árbitro e tribunal arbitral. A diferença está apenas no fato de que, por ocasião da celebração da convenção de arbitragem, os interessados, os convenentes, eles fazem a opção. Queremos que o nosso caso seja decidido por uma só pessoa ou por um colegiado de pessoas. Não há recurso. A possibilidade de controle dessa decisão jurisdicional proferida por um árbitro ou por um tribunal arbitral, ela somente se dá no plano da validade, se tiver algum defeito. E aí procura-se o Poder Judiciário com o propósito de se obter a invalidação daquele ato decisório. Não significa que o Poder Judiciário vai apreciar se o ato decisório é justo ou é injusto. Significa que o Poder Judiciário vai apreciar se, ao proferir o ato decisório, esse ato foi praticado mediante a prévia observação, o prévio respeito a tudo quanto tinha que ser observado
para que uma decisão pudesse ser proferida. Não examinará, pois, o Poder Judiciário a justiça ou a injustiça da decisão. E esse ato decisório, o ato do juízo arbitral, é tão título executivo judicial quanto é título executivo judicial o ato decisório por meio do qual um juiz, por meio do qual o Poder Judiciário decide uma lide, decide um conflito de interesses regulado pelo direito e qualificado por uma pretensão resistida. Portanto, uma causa que seja levada ao Poder Judiciário, uma vez resolvida, a resolução a ela dada é acobertada pelos efeitos da coisa julgada material. A decisão proferida pelo juízo arbitral, trate-se de um árbitro, trate-se de um tribunal arbitral, uma vez proferida, ela é, igualmente, acobertada pelos efeitos da coisa julgada material, tornando-se, com isso, imutável. Imutável. Portanto, haveremos sempre, pois, de nos lembrar que a atividade jurisdicional pode ser desempenhada por um órgão estatal, como por uma pessoa ou um conjunto de pessoas da iniciativa privada. E observem bem, não há sequer necessidade de que essa pessoa tenha formação jurídica. Ela precisa, isso sim, gozar da confiança daqueles que resolveram elegerem-na como órgão julgador para aquele caso concreto. Muito bem. Então, essa atividade jurisdicional ela vai consistir, nós já vimos disso, que a atividade jurisdicional ela é desempenhada por um terceiro desinteressado. No desempenho da atividade jurisdicional, no exercício da função jurisdicional, pois, a função desempenhada por um terceiro desinteressado. Um terceiro desinteressado que, examinando um caso concreto esse que consistirá sempre numa postulação dirigida a esse terceiro interessado, no sentido de que haja o reconhecimento da existência de um direito, ou a efetivação de um direito que já tenha sido reconhecido, ou a adoção de uma providência para se acautelar o resultado da própria atividade jurisdicional. Então, é proferida uma decisão diante de um caso concreto, e essa decisão, uma vez sendo esgotadas as vias recursais, mormente no que concerne à atividade jurisdicional estatal, ela é acobertada, torna-se imutável, é acobertada pelos efeitos da coisa julgada material. E essa atividade desempenhada por esse órgão julgador é insusceptível de controle externo. Tudo isso nós já vimos. Bom, essa atividade jurisdicional, quando ela é desempenhada, ela vai consistir sempre na identificação da situação fática, quais foram os fatos que efetivamente aconteceram, estão aqui os fatos. Após essa identificação da situação fática, a busca no sistema jurídico da norma ou do conjunto normativo que incide sobre aquela base fática. E aí, para isso, é de todo importante que rememoremos a parte inicial do nosso curso. Nessa busca pela norma ou pelo conjunto normativo que deve ser aplicado naquele caso concreto, que ele incidirá, e nós já vimos que, uma vez incidindo, pode ser, em situações excepcionais, que não seja aplicado. Nós já vimos isso, porque há situações como, por exemplo, situações que exigem equidade, que exigem congruência. Vocês devem ter estudado quando leram o livro de Humberto Ávila, né? Que são aqueles deveres para aplicação do chamado postulado da razoabilidade.
Então, pode ser que haja incidência, mas você não possa aplicar. Por isso é importante que compreendamos que, na qualidade de intérpretes, na qualidade de estudiosos do direito, e aqui eu não aludo apenas ao direito processual, aludo ao direito como um todo, nós nos colocamos num plano que está acima do plano da linguagem normativa. A linguagem normativa, ela está presente nos textos normativos, que existem em profusão no mundo jurídico. Cabe a nós, como intérpretes, aplicadores do direito, se somos advogados, magistrados, membros do Ministério Público, principalmente nós, desses três grupos, vai caber a nós, na qualidade de quem já detectou qual é a situação fática, voltar-se para aquele universo normativo, aquele universo de normas jurídicas, e encontrar, então, qual é a norma que deverá ser aplicada no caso concreto. Para isso, há necessidade de que tenhamos um conhecimento que nos permita lidar com essa profusão de normas. Normas que, muitas vezes, aparentemente, não têm possibilidade de entrar em rota de colisão ou de conflitarem entre si. Outras vezes, normas que, já pela constatação da existência de uma e pela constatação da existência da outra, você percebe que há necessidade de resolver uma colisão entre elas, no caso, entre princípios, ou de lidar com um conflito entre regras e resolver esse conflito. Essa é a função do intérprete. Essa é a função do cientista do direito. Se esse cientista do direito quer cooperar com todos os demais, quer fazer desse conjunto normativo, que é o direito positivo. O direito positivo é o conjunto de normas que rege um determinado grupamento social num certo espaço de tempo, num certo interregno e num espaço territorial. Isso é o direito positivo. Não importa que essa norma que integra o direito positivo seja extraída de um só texto normativo, ou que, para que eu a extraia, eu precise constatar a existência de diversos textos normativos. Eu identifico apenas a norma, várias normas. Se eu, como doutrinador, quero cooperar com os demais operadores do direito para transmitir conhecimento a respeito de como dar organicidade a esse conjunto normativo, eu escrevo livros, eu profiro palestras, eu dou aulas. Mas se eu estou diante de um caso concreto, se eu sou o juiz de um caso concreto, eu vou examinar aquele caso e vou, então, examinando aquele caso, identificar naquele conjunto normativo qual é a norma que eu vou aplicar. Para isso, obviamente, eu tenho que estar num patamar acima do patamar em que se encontra o conjunto normativo, para que eu possa enxergá-lo, para que eu possa vê-lo, para que eu possa extrair dali alguma conclusão. A linguagem que eu uso, pois, nesse momento, não é uma linguagem normativa, não é impositiva, é uma linguagem descritiva. No momento em que eu, conhecendo os fatos, vou buscar a norma que vou aplicar, eu me deparo com esse sistema e vou, mediante uma linguagem descritiva, identificar a norma, fazer um raciocínio de identificação dessa norma. Para tanto, eu necessitarei fatalmente me valer de conceitos indeterminados, que estão num terceiro plano. Vamos colocar aqui numa imagem, uma coisa idealizada, um plano acima do plano em que se encontra o cientista do direito, em que se encontra o intérprete, que é o plano da teoria geral.
estou aludindo agora é a teoria geral do direito como um todo. Tudo que eu falo aqui serve para a teoria geral do processo, para a teoria geral do direito. Então, para dar uma organicidade, um sentido lógico a esse conjunto normativo, eu, que estou nesse degrau intermediário, olho para ele e vou me utilizar de conceitos indeterminados, de conceitos lógico-jurídicos para resolver, para, com base neles, encontrar soluções, por exemplo, para situações que envolvam colisão entre princípios, conflito entre regras. Por vezes, eu não preciso ou não posso me utilizar desses conceitos lógico-jurídicos. Por quê? Porque há situações que devem ser resolvidas à luz do que a própria sociedade, em dado momento, resolveu dispor a respeito daquele assunto. Comumente, a sociedade faz isso por meio do poder legislativo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Há temas que eu, quando me deparo com eles e vou tratar deles, eu posso até necessitar de algum conceito lógico-jurídico, de algum conceito jurídico fundamental. Mas eu não posso me desgarrar, no tratamento desse tema, daquilo que, em dado momento, a sociedade deliberou. Eu vou dar logo um tema para que vocês usem isso no futuro, sempre. Direito material, direito processual, não importa. Prescrição. Prescrição. Todo mundo imagina, não sei se vocês já deram em direito civil, prescrição. Ana Gabriela, Graziele, Jefferson já trabalharam, deram prescrição em direito civil? Prescrição e decadência? Ainda não, né? Vejam só, existem algumas situações em que o sistema jurídico estabelece que o fator tempo poderá atuar, não são todas as situações, o fator tempo poderá atuar de modo a que aquela situação, caso não seja resolvida em certo tempo, o próprio tempo cuidará de resolvê-la, porque é necessário dar segurança jurídica às pessoas envolvidas naquele quadro. Olhem só, olhem, eu vou dizer para vocês. Vocês já têm alguma noção do que seja direito potestativo? É aquele direito que, para ser exercido, não precisa de nenhuma atitude daquele em relação a quem ele, o direito, está sendo exercitado. Eu não preciso que o outro pratique qualquer ato para que eu exercite o meu direito. Um exemplo claro de direito potestativo é o direito que tem o empregador de demitir o empregado, de dispensar o empregado. Ele rompe o contrato de trabalho quando ele quiser, assim como o empregado. Pode romper o contrato de trabalho quando quiser. Ou o direito que alguém tem, vamos trazer para o campo processual, de exercitar o direito de ação propondo uma demanda contra outro. Ele simplesmente vai lá e propõe a demanda. Não precisa que o outro diga, não vou permitir que você proponha essa demanda, não. Não há necessidade de que o outro pratique um ato para que ele possa exercitar o direito de ação. É um direito potestativo. Muito bem. Há direitos que são potestativos e há direitos dos quais você extrai prestações, em que o outro é obrigado a dar, a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. Dar dinheiro ou dar coisa distinta de dinheiro. Coisa distinta de dinheiro, coisa certa ou coisa incerta. Esses direitos que envolvem um direito a uma prestação, eles não são potestativos. Por quê? Porque para que eu o satisfaça, eu preciso que o outro pratique um ato consistente em me dar algo, ou de fazer algo, ou deixar de fazer algo. Então, dois mundos, o do direito potestativo e do direito a uma prestação. Nos casos do direito potestativo, que é o direito um direito que pode ser exercitado independentemente da atuação de quem quer que seja, há quadros, há situações, não são sempre, há situações em que o sistema jurídico diz assim: você tem esse direito potestativo, mas eu vou estabelecer um prazo. Não são todos eles, hein? Eu vou estabelecer um prazo para que você exercite esse direito potestativo. Se você não exercitar esse direito potestativo, ele vai ser extinto. Você não poderá exercitar mais.
ele vai ser morto. Ele será ele próprio, o direito, será atingido. O nome disso é decadência. A decadência, ela altera, ela atinge o direito potestativo naquelas situações em que o sistema jurídico estabelece um prazo para que o direito potestativo seja exercitado. Então, no âmbito da defesa do consumidor, se o sujeito, tendo diante de um defeito do produto, tem um prazo para fazer a reclamação, por exemplo, e não faz, ele não pode fazer mais. Por quê? O direito de reclamar, para que ele exercite, não precisa de prestação de ninguém. Ele vai lá e reclama. Se o sistema jurídico estabelece um prazo para ele fazer essa reclamação e ele deixa vencer o prazo, é o direito de reclamar que vai embora. Adeus. Não vai ter mais direito de fazer a reclamação. Isso é um prazo decadencial. Esse aí é um prazo decadencial. Agora vejam só. Vamos sair do mundo do direito potestativo e vamos para o mundo dos direitos a uma prestação. Eu preciso que o outro faça alguma coisa. Nesses casos, diferentemente do que se dá com o direito potestativo, em que são poucos os direitos potestativos que o sistema jurídico elege para submeter a um prazo para exercício. No caso dos direitos a uma prestação, você tem sempre um prazo. Mas esse prazo, ele não atinge, uma vez ele sendo alcançado, ele não mata o direito. No caso do direito a uma prestação, esse prazo atinge algo que é diferente do direito, que é a pretensão. Como assim? Situar para vocês. Uma pessoa, bota aqui, Ana Gabriela faz um contrato com Jefferson, mediante o qual ela presta um serviço para Jefferson, e Jefferson ela já prestou o serviço, e Jefferson fica obrigado a pagar a Ana Gabriela R$1 milhão até o dia 30 de novembro. Nós estamos no dia 3 de novembro. Até o dia 30 de novembro. Pergunta: Jefferson tem um direito frente a Ana Gabriela? Tem um direito. Ele tem R$1 milhão para receber. Jefferson pode cobrar agora esse R$1 milhão? Não pode cobrar, porque não venceu a prestação ainda, 30 de novembro. Então, Jefferson tem direito? Perfeitamente. Mas pode cobrar? Não pode. Ele não tem pretensão. Quando você não pode exercitar, você não tem pretensão. Então, é distinção entre direito e pretensão. Chegado o dia 30 de novembro, Ana Gabriela não paga a Jefferson. Jefferson, que não recebeu no dia 30 de novembro o valor que ele tinha o direito de receber, continua com o direito de receber? Ela não pagou. Ele continua com o direito de receber? Continua com o direito de receber. E agora ele pode cobrar? Pode cobrar. Nasceu a pretensão. Quando o direito é violado, surge a pretensão. Ele agora, além do direito, ele tem a pretensão. Aí o sistema jurídico diz para Jefferson: olha, nesse caso específico aqui, tendo em vista a natureza da obrigação, porque os prazos são distintos a depender da natureza da obrigação, nesse caso aqui, Jefferson, você tem 2 anos para fazer a cobrança de Ana Gabriela. 2 anos. Aí, durante 2 anos, Jefferson pode exercitar a pretensão dele, propondo uma demanda contra Ana Gabriela para cobrar o dinheiro que Ana Gabriela deve para ele. Perfeito. Passados 2 anos, aí o sistema jurídico diz: olha, passados os 2 anos que eu falei, você deixa de ter pretensão. Sua pretensão fica acobertada. Você não vai mais poder exercitar o seu direito. Olha, Jefferson, o seu direito continua existindo. Mas como você não exercitou a sua pretensão, você não vai poder mais exercitar a sua pretensão, apesar de o seu direito continuar existindo. Qual a importância dessa situação de o direito continuar existindo? É que se Ana Gabriela, 2 anos e meio depois, portanto, quando já não havia pretensão, resolver pagar a Jefferson, ela estava pagando o que ela devia. Jefferson recebe, ela paga, e ela não pode haver de volta. Porque o direito de Jefferson existia. O que não existia era a possibilidade mais de ele cobrar, mas o direito dele existia.
Isso é prescrição. Isso que eu estou falando aqui é uma dificuldade enorme para o povo entender lá na frente. Mas vocês aqui já têm uma base, né? Está dada a base. Isso é prescrição. Então, a prescrição atinge a pretensão, não atinge o direito. É por isso que vocês podem ter ouvido falar. Quem paga a dívida prescrita, a expressão é errada, dívida prescrita. Não tem dívida prescrita, é a pretensão ao recebimento daquele valor que prescreve. Então, a prescrição atinge sempre a pretensão. Então, quem paga, entre aspas, dívida prescrita não pode cobrar de volta. Por que não pode cobrar de volta? Porque o outro tinha direito. Apenas não podia exercitar esse direito, mas tinha direito. Isso que eu estou falando é a disciplina da prescrição no âmbito civil. A prescrição civil é isso que eu estou dizendo. Mas se você for para o campo tributário, você vai encontrar no Código Tributário Nacional que a prescrição extingue a obrigação. Ó, é diferente. Não é a mesma coisa do âmbito civil. No âmbito penal, a prescrição é tratada de outro modo totalmente diferente. O que é que eu quero dizer com isso, essa conversa toda? Para vocês entenderem que há institutos jurídicos que, óbvio, para você entender o que significa, você precisa de conceitos lógicos jurídicos. Veja que, para eu explicar prescrição e decadência, eu falei em direito potestativo, é um conceito lógico jurídico. Eu falei em pretensão, é um conceito lógico jurídico. Eu falei em prestação, é um conceito lógico jurídico. Mas eu somente pude resolver a situação, aclarar a situação, olhando o que é que o direito positivo estabelece a respeito desse instituto chamado prescrição. Então, esse instituto chamado prescrição é um instituto que não é lógico jurídico, é um conceito jurídico positivo. É o direito positivo que vai dizer o que é ele. Ele é um no direito civil, ele é outro no direito tributário, ele é outro no direito penal. Está dando para entender? Está dando para entender? Então, esse intérprete, esse cientista do direito, ele olha o direito positivo, lança mão de conceitos lógico-jurídicos, conceitos jurídicos fundamentais, para dar uma organicidade a esse direito positivo. E ele tem que reconhecer que há situações, e não são poucas, obviamente, em que a disciplina que ele vai concluir, que é a que deve ser aplicada, é estabelecida pelo próprio direito positivo. Para que ele identifique essa disciplina, ele lança mão de conceitos lógicos jurídicos, conceitos jurídicos fundamentais. Muito bem. Então, percebe-se aí, já dá para perceber aí, que quem quer que exercite essa atividade consistente na identificação do conjunto fático, bem como na identificação da norma ou do conjunto normativo, que deverá ser aplicada nesse conjunto fático, essa é uma atividade intelectual. Claro que é uma atividade intelectual. Vai depender de conhecimento, vai depender do exercício é um exercício de uma atividade criativa. Criativa não no sentido de que esse sujeito vai criar a norma. É criativa no sentido de que ele vai, diante daquele manancial normativo, identificar a norma ou o conjunto de normas que deverá ser aplicado naquele caso. É uma atividade criativa. Portanto, a atividade jurisdicional ela é essencialmente criativa. O órgão julgador, qualquer que seja ele, exerce um papel criativo. Agora, percebam bem. Olhem só. Nesse exercício, ele vai primeiro identificar qual é a norma que vai ser aplicada naquele caso concreto, ou conjunto de normas. A base fática ele já tem, ele vai agora, mediante o conhecimento dele, identificar qual é a norma ou conjunto de normas a ser aplicado nessa base fática. Quando ele identifica a norma, não percam isso de vista, porque isso é a base para coisa julgada, para precedente, que a gente vai tratar, a teoria da coisa julgada, a teoria do precedente. Quando ele identifica a norma, ele já sabe, naquele momento ali, ele constata, diante dessa base fática, a norma aplicável é essa. Isso significa que todas as vezes
que ele encontrar bases fáticas similares, a norma vai ser aquela. Então, esse exercício de identificação dessa norma, que vai ser aplicada nessa base fática, uma vez tendo ele desempenhado esse exercício, ele, que precisa dar segurança, estou falando do Poder Judiciário como um todo agora, hein? Precisa dar segurança à sociedade, ele vai, todas as vezes que a base fática for similar e que a essência for a mesma, ele vai buscar a mesma norma e vai aplicar. Essa é a chamada norma geral. Por que ela é uma norma geral? Porque ela será aplicada tantas vezes quantas aquela situação se repetir. É a norma geral que foi identificada para aquele caso concreto. Daí dizer-se norma geral do caso concreto. Mas é uma norma geral do caso concreto a ser aplicada em tantos casos concretos similares àquele quanto surgirem. Então, eu tenho aí, nesse desempenho dessa atividade criativa, eu tenho aí a identificação de uma norma geral. Aí eu aplico a norma geral no caso concreto. O caso concreto é um caso que envolve Jefferson de um lado, Ana Gabriela do outro, e eu chego à conclusão de que, efetivamente, Ana Gabriela prestou os serviços e Jefferson não remunerou adequadamente, tal qual estava previsto num contrato, por exemplo, e que Ana Gabriela, então, tem o direito de receber de Jefferson R$1 milhão. Então, naquele caso concreto, eu vou concluir, diante do exposto, acolho o pedido que Ana Gabriela fez, para o fim de impor ao réu, o réu é Jefferson, a obrigação de pagar a parte autora é Ana Gabriela, R$1 milhão, a quantia de R$1 milhão. Veja só, a partir da aplicação da norma geral, eu extraí, para aquele específico caso concreto, uma norma individual. A norma que une Jefferson e Ana Gabriela. Como Ana Gabriela agora está reconhecida pelo Poder Judiciário como credora de R$1 milhão que Jefferson lhe deve. E Jefferson está reconhecido pelo Poder Judiciário como devedor de R$1 milhão a Ana Gabriela. Se Jefferson não paga, Ana Gabriela prossegue provocando o Poder Judiciário. E diz assim, ó, o Poder Judiciário ele não me pagou. E aí, aquela atividade que era desempenhada com o propósito de verificar se de fato o direito existia, ou seja, reconhecer ou não a existência do direito, agora muda de figura. O direito já foi reconhecido. Passa a ser uma atividade voltada para executar, efetivar o direito que já foi reconhecido. Isso também se dá no âmbito penal. O sujeito praticou ou não praticou o crime? Identifica-se que praticou, base fática. Qual é a norma aplicável? É a norma segundo a qual, para esse crime, é essa pena. Impõe-se a pena, a norma individualizada do caso concreto. E esse sujeito agora vai cumprir a pena, a parte executiva da coisa. Então, essa função jurisdicional, nela identifica-se um papel criativo e um papel normativo. O papel criativo é aquele que decorre do desempenho daquela atividade intelectual em que o intérprete, lançando mão de uma linguagem descritiva, olha para o conjunto normativo, utilizando-se de conceitos lógicos jurídicos, identifica no conjunto normativo a norma geral que deverá ser aplicada no caso concreto. O papel criativo, pois, resulta num papel normativo. Identificada a norma geral, aplica-se a norma geral e extrai-se a norma individualizada do caso concreto. Alguma dúvida, meus queridos? Isso tudo que eu estou falando aqui, é apenas um revestimento técnico daquilo que vocês mesmos fazem instintivamente em diversas situações da vida. Se alguém estiver jogando um jogo de mesa, War, qualquer que seja o jogo aí que vocês costumem jogar. No meu tempo, se jogava muito War. Qualquer que seja o jogo.
aconteceu alguma situação que não está, por exemplo, claramente prevista nas regras do jogo lá, que veio com o tabuleiro. Não está previsto. Então, vocês vão chegar a alguma conclusão diante daquela base fática e diante do fato de o jogo ter, digamos assim, esse conjunto geral. Não, nessa situação a gente vai fazer dessa forma. Pode ou não pode fazer isso. Ponto. Vocês acabaram de identificar a norma geral que deverá ser aplicada no caso concreto. E conclui, então, para aquele jogador. Tudo bem, aí você pode fazer isso. E os próximos jogadores que estiverem na mesma situação, será aplicada a mesma norma geral. Então, aquela norma geral aplicada naquela situação deverá ser aplicada em tantas situações similares quanto surgirem. Deu para entender? Só que isso no ambiente de lides, conflito de interesses, tendo por objeto bens juridicamente tutelados, ou seja, aqueles bens em que, havendo disputa no seu entorno, essa disputa tem um potencial para gerar desequilíbrio social. Bens, então, eu tenho um conflito de interesses regulado pelo direito e com uma qualificação específica, que é uma pretensão de um e uma resistência do outro. Aí a coisa ganha áreas de seriedade. Mas o raciocínio básico é exatamente o mesmo. Identificar a base fática, buscar a norma ou conjunto normativo a ser aplicado sobre aquela base fática e extrair uma conclusão que vai ser a norma individualizada daquela específica situação. E quando situações similares surgirem, busca-se a mesma norma, porque a base fática é similar. E aí outra norma individualizada será aplicada para aquele, surgirá para aquele outro caso concreto. Mas a norma geral é a mesma. Alguma dúvida em relação a isso? Vamos lá. Vamos agora mudar de ângulo. Quem busca a solução, quem busca uma solução junto ao órgão julgador, quer uma tutela. O que o sujeito que se dirige a um órgão julgador quer obter é a tutela. A tutela do quê? A tutela do direito de que ela se entende titular. Então, no exemplo dado entre Jefferson e Ana Gabriela, que se sentiu credora, vai buscar do órgão julgador a tutela para o direito de que ela se entende titular. Ela quer que o órgão julgador reconheça que Jefferson lhe deve R$1 milhão, e caso Jefferson não pague, quer que o órgão julgador execute. Imaginem até que nessa celebração desse negócio jurídico, o contrato preenche certas exigências que o sistema jurídico identifica como sendo, nesse caso aqui, você não precisa ir primeiro para o Poder Judiciário para ver certificada a existência do seu direito. Porque o seu contrato é um contrato que está assinado pelos contratantes por duas testemunhas, a firma está reconhecida, não há dúvida quanto a quem assinou. Então, nesse caso aqui, você pode partir direto para pedir ao Poder Judiciário que execute, sem passar previamente pela etapa da certificação da existência do direito. Nesse caso, Ana Gabriela teria em mãos um título executivo extrajudicial. Se ela primeiro passou pelo Poder Judiciário ou pelo órgão jurisdicional arbitral para obter o reconhecimento do direito, quando ela obtiver, ela terá em mãos um título executivo judicial. Se ela, em vez disso, ao celebrar o negócio jurídico, teve a cautela de fazê-lo de modo a que se extraia daquele negócio um título executivo, ou seja, um documento ao qual o sistema jurídico atribui uma força executiva similar à força executiva que tem um provimento jurisdicional, ela já pode partir direto para a efetivação. Certo? Está dando para entender até aí? Então, eu posso ir a juízo para tentar obter uma tutela de certificação, uma tutela de efetivação, ou uma tutela cautelar. Nós vimos isso quando tratamos do conceito de jurisdição. Jurisdição é a função atribuída a um terceiro imparcial, né? Resumindo, mediante
decisão, reconhecer, efetivar ou acautelar uma situação jurídica concretamente deduzida. Por que reconhece-se, efetiva-se ou acautela-se? Porque quem estava na qualidade, quem se sente titular daquele direito, foi lá pedir isso. Lembre-se que eu falei, o Poder Judiciário está parado, ele é provocado. Quem o provoca, pede a tutela. Uma tutela de certificação da existência do direito, uma tutela de efetivação de um direito previamente certificado, seja previamente certificado por uma atividade jurisdicional, seja previamente certificado por um documento ao qual o sistema jurídico atribui uma eficácia executiva parecida, não igual, não tão forte, mas parecida com a eficácia que tem a decisão do órgão jurisdicional, ou esse sujeito quer se acautelar contra um risco, por exemplo. Então, eu tenho essas três situações em que se busca a tutela. Raciocine agora comigo. Raciocine agora comigo. O que é que eu quero? Eu quero uma tutela de certificação da existência do direito. Eu quero uma tutela de efetivação de um direito previamente certificado. Eu quero uma tutela de modo a que se preserve o resultado útil da atividade que será desempenhada para reconhecer ou para executar. São os três tipos de tutela que eu posso tentar obter. Nesses três casos, quando o órgão ao qual foi pedida a tutela se manifesta a respeito daquilo que é o todo desejado por quem buscou a tutela, o que é que eu quero desse órgão julgador? O reconhecimento da existência do direito. O que é que eu quero desse órgão julgador? A efetivação do direito. O que é que eu quero desse órgão julgador? A adoção de uma providência para resguardar. Nesse momento, tudo que eu quero é isso. Quando esse órgão julgador, após, obviamente, atendido tudo quanto diz respeito ao devido processo legal, contraditório, parará, me der a resposta, ele está dando a resposta a respeito daquilo que eu pedi como sendo o máximo do que eu quero. Ele está me dando uma tutela que é a tutela definitiva do que eu quero. Mas pode ser que algum quadro me conduza a pedir a esse órgão julgador que, antes da tutela definitiva, me conceda, me defira uma situação provisória. Uma situação provisória. Essa situação provisória, ela, quando é pedida, ela é pedida para que depois se converta numa situação definitiva. O que eu quero provisoriamente é algo que eu quero depois que seja revertido de definitividade. O que é provisório tem natural aptidão para ser substituído por algo que é definitivo. Vocês estão percebendo o que eu estou falando. Então, se eu chego para o juiz e digo assim, seu juiz, eu sou dentista, recém-formado. Peguei minhas economias, comprei um equipamento odontológico para eu poder trabalhar, cadeira, o escambau 4 lá, de fulano de tal, que já está se aposentando, mas pouco tempo atrás havia adquirido esse conjunto e resolveu vender. Eu paguei, ele não quer me entregar. Eu paguei e ele não quer me entregar. E eu quero que Vossa Excelência determine que ele me entregue. Eu estou pedindo uma coisa certa, aquele conjunto de equipamentos odontológicos. Eu estou pedindo uma coisa certa. O que é que eu quero? Eu quero que, ao final, o juiz diga, entregue, réu, ao autor esse equipamento odontológico. Quando o juiz me disser isso, ele está me dando a tutela definitiva. Mas pode ser que eu diga, prossiga na minha história e diga assim,
Agora, o que acontece, senhor juiz, é o seguinte, vou dar duas situações possíveis. Eu sou uma pessoa sem recursos financeiros. Tenho dependido até hoje, da minha família para poder sobreviver. Me graduei em odontologia, estou em condições de exercer atividade. Todo o dinheiro que eu tinha acumulado, meu e de minha família, foi utilizado na aquisição desse equipamento. Então, como Vossa Excelência pode perceber, eu tenho aqui provas bastante razoáveis de que eu realmente comprei e paguei. E de que realmente ele deve entregar, mas não me entregou ainda. Eu não estou querendo agora que Vossa Excelência diga que de fato eu tenho razão, mas Vossa Excelência haverá de reconhecer que é uma grande probabilidade de eu ter razão. E como eu vou precisar me manter, eu estou passando por uma situação difícil. Quando daqui a algum tempo Vossa Excelência disser que realmente eu tenho razão, esse período que eu passei sem ter acesso a esse equipamento não vai ter como me ressarcir. Mesmo que depois eu entre com a indenizatória, etc., o prejuízo que eu tive é imensurável. Então, eu quero que Vossa Excelência, constatando que, de fato, há uma grande probabilidade de eu ter razão, e constatando que existe esse risco, que o próprio fator tempo da duração natural do processo vai gerar, que Vossa Excelência me permita que eu já comece a usar esse equipamento agora, que determine a ele, provisoriamente, porque ainda não está certo se ele tem que entregar, mas que determine ao réu que entregue logo esse equipamento para ser usado. Eu estou querendo uma solução provisória para o meu caso. A solução definitiva é o juiz dizer, realmente o equipamento tem que ser entregue. A solução provisória é, até eu dizer que tem que ser realmente entregue, se for o caso, há aqui elementos que me conduzem a acreditar que há chance dessa pessoa ter razão. E há esse risco. Então, a solução provisória é entregue. Porque o fator tempo vai atuar contra alguém. Se vai atuar contra alguém, o mais justo é que atue contra aquele que tudo indica não tem direito, já que há grande chance de o outro ter direito. Estão compreendendo o que eu estou falando? Então, eu posso estar diante de um quadro em que há necessidade de que o direito, que se quer que seja definitivamente reconhecido, seja provisoriamente tutelado. Essa forma de tutela provisória é a chamada tutela antecipada. Tutela antecipada. Mas esse mesmo sujeito que está querendo receber esse equipamento, ele pode dizer assim, olha, seu juiz, ele, por exemplo, ele não está numa situação em que ele precise com urgência de equipamento, porque, por exemplo, ele já tinha um equipamento, ele queria apenas trocar por um equipamento mais novo. Mas ele diz assim, o que acontece, seu juiz, é que o réu é uma pessoa idosa, já não exerce mais atividade, fechou o consultório, está lá fechado o consultório. O equipamento dele está lá parado. O equipamento que ele me vendeu, que é meu, está lá parado. E se continuar assim, esse equipamento vai se desgastar. E quando me for entregue, não vai servir para nada mais. Então, eu quero que Vossa Excelência não me entregue o equipamento para eu usar, mas que entregue a mim ou entregue a alguém que possa servir de depositário desse bem, para zelar por esse bem, de modo a que, quando o processo terminar e esse bem for entregue, seja entregue em condições de ser usado. Eu posso fazer isso. Mas se Vossa Excelência entender de não me entregar como depositário, pode entregar para um terceiro, contanto que esse treco seja zelado. Cuidado, para servir ainda. Veja que aí é também provisória a situação, mas não é uma situação em que esse sujeito, no caso, o que adquiriu o equipamento, já queira usufruir da mesma situação que ele pretende usufruir quando a tutela definitiva for dada. Ele quer um acautelamento. Ele quer resguardar o resultado. Então, nesses casos em que o que se deseja é uma solução provisória, a tutela que se quer é uma tutela provisória. Quando se quer uma solução definitiva, a tutela que se quer é a tutela definitiva. Olhando agora pelo ângulo de quem vai prestar a tutela. Se a decisão judicial é uma decisão que é objetiva,
tutelar provisoriamente um direito para que depois, diante do preenchimento de tudo quanto for necessário para que se tenha uma segurança a respeito do que se vai decidir, se decida em definitivo, essa tutela prestada nesse quadro em que o fator tempo pode atuar é uma tutela provisória. A tutela que vai ser prestada ao final para resolver o caso é a tutela definitiva. Então, nós temos tutela provisória e tutela definitiva. Não nos esqueçamos disso. A distinção entre tutela provisória e tutela definitiva é fundamental. Olha só, no direito processual penal, vocês têm, por exemplo, uma prisão preventiva. Identificar que essa prisão preventiva se dá por meio de uma tutela provisória, não se tenha dúvida. Eu não sei se o sujeito vai ser condenado ainda. O que eu sei é que existem indícios suficientes de que foi ele autor, não significa que ele seja, mas há indícios suficientes dessa autoria. O que eu sei é que há provas a respeito da ocorrência do evento ilícito, não supõe um crime delituoso. Então, há provas materiais da ocorrência do delito, há indícios suficientes da autoria. E, por exemplo, esse cabra pode desaparecer no mundo. E aí eu não terei como prendê-lo mais tarde, se eu vier a concluir que ele é culpado. Ou ele ficando solto pode prejudicar a produção da prova, esconder coisa, pressionar a testemunha. Então, eu vou meter esse cara na cadeia preventivamente. Eu vou restringir a liberdade dele preventivamente. Há uma discussão enorme no âmbito do direito processual penal. Se a prisão preventiva é uma prisão preventiva, a prisão preventiva consiste numa tutela provisória cautelar, ou seja, não se está se dando o que se quer dar ao final, mas se está resguardando o resultado útil. Ou se é uma tutela antecipada, já estou prendendo o cara porque isso lá adiante é o que eu vou querer. Isso aí, essa discussão existe. Estou mostrando para vocês apenas que distinguir entre tutela provisória cautelar e tutela provisória satisfativa, que é a chamada tutela antecipada, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Mas será uma tutela provisória. Por que uma tutela provisória? Porque não é a posição definitiva do órgão julgador. Cuidado agora com o seguinte. Olha o que eu vou dizer, pelo amor de Deus. O que é uma posição definitiva do órgão julgador? Não é esgotar todas as vias. Não é chegar até o Supremo. Agora tem uma posição definitiva. Não. A posição definitiva é a posição daquele órgão julgador. Então, o juízo singular, quando julga um caso, mesmo cabendo recurso, está prestando uma tutela definitiva. Ela é definitiva não porque ela já está imutável, não é isso. Ela é definitiva porque ela versa sobre aquilo, exatamente aquilo que foi pedido como sendo o que se deseja, o pedido principal. É por isso que ela é definitiva. Mas cabe recurso. Recorra. Recorra, e o órgão julgador recursal vai, então, mediante um exame final, que também será um exame por meio do qual haverá prestação de tutela definitiva, vai verificar se a decisão que prestou a tutela definitiva, proferida pelo juízo singular, é correta ou não. São tutelas definitivas que vão ser prestadas. Não significa tutelas e decisões imutáveis. Isso é muito importante. Muitíssimo importante. A tutela definitiva, ela tem por objeto aquilo que se deseja como um todo. Deu para entender isso? Alguém tem dúvida em relação a isso? A tutela provisória, ela não se deixa de levar em consideração o que se deseja como um todo. Mas não é a resposta definitiva ainda. É uma resposta provisória. Pode ser uma resposta provisória que já
satisfaça aquele sujeito que quer a tutela definitiva, apesar de a tutela definitiva não ter sido dada ainda, ou que acautele o resultado útil da atividade que está sendo desenvolvida, de modo que, quando a tutela definitiva for prestada, o bem da vida, por exemplo, objeto da disputa, esteja em condição de ser entregue. Alguma dúvida em relação a isso, meus queridos? As tutelas, tanto provisória como definitiva, elas são prestadas por meio de atos decisórios. Elas são prestadas por meio de atos decisórios. Então, quando eu falo em prestação de tutela, eu sempre estarei diante de atos decisórios. Para que eu diga, para que eu dê uma solução definitiva, eu terei que decidir. Para que eu dê uma solução provisória, eu terei que decidir. Não significa que eu decidindo, ao prestar uma tutela provisória, que necessariamente a tutela definitiva será no mesmo sentido. Não. Eu posso concluir, nesse momento, nessa fase do processo, que tudo indica que esse sujeito tem razão, que o fator tempo efetivamente pode prejudicar esse quadro, e aí concedo a ele a tutela provisória. Como posso chegar ao final do processo e concluir tudo errado? O cara não tinha direito nenhum. Então, eu vou decidir em favor do outro, vou revogar a tutela provisória que eu havia concedido antes. Aí os problemas daí decorrentes, o outro, que sofreu as consequências, tem o direito de ser indenizado por todos os danos que ele houver sofrido em razão da execução dessa tutela provisória. Estou me fazendo entender? Muito bem. Então, tanto a tutela definitiva como a tutela provisória, elas são prestadas por meio de atos decisórios. Que atos são esses? Que atos são esses? Vai depender do órgão julgador. Eu tenho órgãos julgadores singulares, composto por um órgão julgador composto por um só membro, é o caso do juiz de direito, do juiz federal, do juiz do trabalho, julgam sozinho. O órgão julgador é integrado, o órgão julgador é integrado por uma só pessoa, um só sujeito. Eu tenho aí um juízo singular. Esse juízo singular, imagine agora o trabalho de um juiz. Eu sou juiz. Como juiz federal, eu tenho diversas atribuições na minha unidade. Eu administro a minha equipe, eu cuido dos meus processos. Ao cuidar dos meus processos, eu, por exemplo, realizo audiências, ouço testemunhas, assino documentos, profiro decisões a respeito de tutela definitiva, decisões a respeito de tutela provisória, profiro despachos, esses não têm conteúdo decisório, né? Uma parte apresenta um documento, eu vejo que a outra parte ainda não se manifestou, não foi dada a oportunidade ainda para a outra parte se manifestar sobre aquele documento. Eu não vou decidir nada. Se eu vou decidir com base naquele documento, eu preciso ouvir primeiro a outra parte, porque senão eu estarei violando o contraditório. Então, eu despacho. Ouça-se a parte réu, ouça-se a parte autora, se foi a parte ré que acostou o documento aos autos. Eu não estou decidindo nada. Mas, quando eu estou decidindo, não é despacho, é um ato decisório. Esse ato decisório, cuidado com o que eu vou dizer agora, esse ato decisório pode ser um ato decisório proferido no curso do procedimento. Eu não encerrei o procedimento, eu pratico o ato decisório e o procedimento prossegue. Como pode ser um ato decisório que eu pratico encerrando o procedimento? Olha, o que eu tinha para fazer aqui está feito. Pronto. Qual é a importância disso? Por enquanto, eu só estou falando digamos assim, da posição geográfica do ato decisório. Ele pode ser no curso do procedimento,
ou pode ser no final do procedimento. Então, vejam só. Se eu profiro uma decisão no final do procedimento, eu só posso estar prestando uma tutela definitiva. Ou é a tutela definitiva para acolher o pedido do autor, para rejeitar o pedido do autor, ou para dizer, olha, seu processo é defeituoso, vamos encerrar ele por aqui, porque do jeito que você me pediu, eu não tenho como apreciar o mérito do que você pediu. Porque se é no final do procedimento, eu estou encerrando o procedimento. Será sempre a tutela definitiva. Sempre. Então, o ato decisório praticado no final do procedimento é um ato decisório por meio do qual é prestada uma tutela definitiva. O problema está que as pessoas confundem em achar que os atos decisórios praticados no meio do procedimento são sempre relativos à tutela provisória. Não é verdade. Não é verdade isso. Basta vocês imaginarem o seguinte: o autor pede que ao réu sejam impostas duas obrigações. Uma de pagar uma indenização em razão de danos materiais e outra de pagar outro valor, por exemplo, 100 mil e 50 mil. A título de indenização também, só que de danos morais. Com dois pedidos. Nada impede que o juiz, no meio do processo, no meio, não no final, no meio, conclua. Olha, quanto aos danos materiais, eu não tenho condição ainda de saber qual o valor. Vou precisar fazer uma perícia. Mas quanto aos danos morais, eu já tenho condições de saber. Então, eu vou já dar uma resposta definitiva a respeito desse pedido. Qual? O de danos morais. E o de danos materiais? Não tenho condição ainda. Mas quanto a danos morais, eu tenho. Então, ele vai decidir a respeito dos danos morais. E vai fazer isso no meio do processo. Ele está proferindo uma decisão no meio do processo. E a tutela que ele está prestando é definitiva. Quanto aos danos morais, é definitiva. Os danos materiais, a tutela definitiva vai ser prestada depois. Quando ele prestar a tutela definitiva a respeito dos danos materiais, nesse exemplo dado, ele não vai ter mais o que fazer com o processo, porque foram dois os pedidos formulados, danos morais e danos materiais. Um foi resolvido no meio, o outro ele está resolvendo ali naquela hora, ele está encerrando o procedimento. Aí, se tiver recurso, se tiver recurso, começa um outro procedimento recursal. Aquele procedimento ali, ele está encerrando naquele momento, quando ele decidir a respeito do dano material. E agora, lá adiante, ele vai decidir do dano material. E agora? Agora ele já se sente em condições de decidir a respeito dos danos morais. Então, ele está proferindo uma decisão no meio do procedimento. E essa decisão, a respeito dos danos morais, por meio dela, ele está prestando uma tutela definitiva. Eu posso vincular, portanto, a tutela definitiva ao ato decisório praticado no final do processo? Posso. E não existe tutela definitiva por meio de ato decisório praticado no meio do processo? Existe. Há essa possibilidade. Vamos dar nomes aos bois agora. O tal do ato decisório praticado pelo juízo singular no final do procedimento, encerrando o procedimento. Está encerrando e se tiver recurso, começa outro procedimento recursal. Mas esse procedimento aí está sendo encerrado. Tanto que, se não tiver recurso, morreu, entendeu? Não tem mais o que fazer. Esse ato decisório, por meio do qual é prestada a tutela definitiva, praticado no final do procedimento, encerrando o procedimento, o nome dele é sentença. Agora, se o ato decisório é praticado por ele, esse ato decisório é prestado uma tutela definitiva. Se o ato decisório é praticado no meio do procedimento, no curso do procedimento, no curso, vamos dar um nome a isso. É um ato decisório? É. Então, é uma decisão. Posso rotular de decisão. E sentença é decisão? É, no sentido lato, sentença é um tipo de decisão. Qual é a decisão praticada para encerrar o procedimento? Pronto. Vamos dar um nome agora a esse ato decisório que é praticado no meio do processo, do procedimento. Qual o nome? Vamos chamar ele de decisão, tudo bem. E ele está no final do procedimento? Não, ele está no meio. Ele está no inter, no curso de. E o que é que o juiz vai fazer por meio
desse ato decisório praticado no curso do procedimento. O que é que o juiz vai fazer? O que é que o juiz está querendo? O que é que o juiz fará? O juiz está decidindo no meio do procedimento. Então, ele está falando no meio do procedimento. E essa fala do juiz tem conteúdo decisório. É um conteúdo decisório no meio do procedimento. É uma fala decisória no meio do procedimento. No meio inter, decisório, decisão. Fala, locução, decisão interlocutória. É isso que é uma decisão interlocutória. A decisão interlocutória consiste num ato decisório praticado no curso do procedimento. E a decisão interlocutória, ela, por meio dela, pode ser prestada a tutela definitiva? Claro. Não é o mais comum, mas pode. Tranquilamente pode ser prestada a tutela definitiva por meio dela. Em que situações eu posso prestar uma tutela definitiva por meio de uma decisão interlocutória? Todas as vezes que eu tiver mais de um pedido, eu já puder resolver um ou alguns deles, ou o pedido que eu estou formulando comportar, ou o pedido que foi formulado, comportar uma decomposição, e um pedaço dele eu puder julgar agora e o outro pedaço eu julgo depois. Então, seja porque há mais de um pedido, há uma cumulação de pedidos, seja porque o pedido único formulado é decomponível, eu posso prestar tutela definitiva no meio do processo. E o que não foi prestado como tutela definitiva no meio do processo vai ser prestado no final do processo. Quando for prestado no final do processo, eu estou encerrando. Então, esse pedaço dessa tutela definitiva prestada no final do processo vai ser por meio de uma sentença. E o pedaço da tutela definitiva que foi prestada no curso do processo, por meio de tutela de decisão interlocutória. E só há decisão interlocutória para tutela definitiva prestada no meio do processo? Não. Tudo que diabo de questão que for resolvido no meio do processo é resolvido por meio de decisão interlocutória. Senhor juiz, a testemunha tal é suspeita. O juiz vai decidir se é suspeita ou não, decisão interlocutória. Senhor juiz, o documento que foi juntado não poderia ter sido juntado aos autos, porque deveria ter sido juntado lá no começo do processo, a parte não juntou para prejudicar a outra, está violando a boa-fé objetiva. O juiz, é para deixar o documento do processo ou é para não deixar? Decisão interlocutória. Qualquer incidente. Senhor juiz, foram recolhidas as custas ou não foram recolhidas as custas do processo? Foram ou não foram? O que o juiz decidir? Decisão interlocutória. Recolha a parte, o restante das custas. Não recolheu, não? Vou encerrar seu procedimento porque você não recolheu. Se eu vou encerrar o seu procedimento tratando das custas, é uma sentença. Eu estou prestando tutela definitiva dizendo que você não preencheu os requisitos para fazer com que o seu processo prossiga. Então, todos os atos de natureza decisória praticados no curso do procedimento são decisões interlocutórias. Todos. E, por meio da decisão interlocutória, eu posso prestar tutela definitiva? Pode. Não é sempre, mas pode. Todas as vezes que o pedido for decomponível e uma parcela dele já puder ser julgada agora, sem precisar encerrar o processo todo, ou quando eu tiver acumulação de pedidos e um ou mais de um dos pedidos cumulados puder ser apreciado já, mas outros não. Então, eu estarei proferindo decisão interlocutória. Alguma dúvida a respeito disso, meus queridos? Professor, bom dia. Casos, eu tenho atos decisórios. Diga, Jefferson. Só para ficar claro mesmo, então, na sentença, a tutela sempre será definitiva e na interlocutória pode ser tanto a provisória quanto a definitiva? Pode ser provisória, pode ser definitiva. E pode não versar sobre a tutela que a parte quer. Pode versar sobre um incidente qualquer. Ouvir testemunha, não ouvir testemunha, deixar documento, não deixar documento, marcar audiência, mudar a data da audiência, não mudar a data da audiência. Qualquer coisa. Uma decisão interlocutória pode decidir qualquer questão. Certo? Quanto àquela questão, a parte pede. Senhor juiz, mude a data da audiência.
Se você for olhar bem, se ela quer algo do juiz, ela quer uma tutela. Se você for olhar bem, ela quer uma tutela. Por que mudar a data da audiência? Porque meu advogado vai ter audiência no mesmo dia, na mesma hora. O direito que a parte está dizendo que tem é o seguinte: senhor juiz, eu tenho o direito de mudar a data da audiência, porque senão eu vou ficar prejudicado, porque o meu advogado não vai poder comparecer na audiência, porque já havia uma outra audiência marcada naquela mesma data para aquela mesma hora. Então, olhando por essa ótica aqui aproximada, é uma tutela. É uma tutela. Certo? Todas as vezes que há uma decisão, há a prestação de uma tutela. Sempre, sempre. Quando eu olho para o que a parte quer como um todo, não sobre, quando eu não olho para esses incidentezinhos, mas o que a parte quer como um todo, aí eu posso. Se eu estou deliberando a respeito do que ela de fato quer como o bem da vida por ela desejado, bom, eu estou prestando a tutela definitiva. Se eu estou dando uma deliberação dotada de provisoriedade, porque eu não tenho condição ainda de decidir a respeito de se é ela, por exemplo, titular ou não do direito, bom, eu estou com uma tutela provisória. Tratou-se de ato decisório do juízo singular, será sentença ou decisão interlocutória. Bom, mas às vezes o juiz pratica atos que são pronunciamentos judiciais também, sem conteúdo decisório. A gente chama isso de despacho. O despacho não tem conteúdo decisório. Qual é a marca do despacho? Não tem conteúdo decisório. No dia a dia, muitas vezes, a parte quer uma decisão do juiz, decisão, a respeito de qualquer que seja o assunto, e fala assim: o juiz não despachou, o juiz já despachou. O nome despacho aí está sendo utilizado de forma, digamos assim, atécnica. Seria o juiz não decidiu. Mas eu quero alertar vocês para o fato de que muitas vezes se fala o juiz não despachou. Está aludido ao fato de o juiz não haver decidido ainda. Tem despacho do juiz, naquele caso que eu pedi aquela liminar. Liminar tem a ver com a tutela provisória. Já tem despacho do juiz. Tem despacho do juiz, tem decisão do juiz a respeito. Então, muitas vezes você usa o vocábulo despacho para designar qualquer ato jurisdicional. Qualquer ato. Mas, tecnicamente, não é assim. O despacho ele se caracteriza pela ausência de conteúdo decisório. A sentença e a decisão interlocutória têm sempre um conteúdo decisório. O despacho, por vezes, é chamado de mero despacho, despacho simples, despacho de mero expediente. É despacho. Por ser despacho, ele será sempre simples, de mero expediente. Despacho chamam também de despacho ordinatório. Não precisa qualificar o vocábulo despacho. Não preciso adjetivar o vocábulo despacho. Ele é despacho porque ele não tem conteúdo decisório. Se ele tiver conteúdo decisório, ele não é despacho. Então, não há... Se eu falar num despacho simples, então eu tenho despacho complexo. Eu não tenho despacho complexo. Porque se a complexidade for conteúdo decisório, não é despacho. Deu para entender? Então, esses são os pronunciamentos judiciais do juízo singular. Aí o juiz só faz isso na vida? Aparentemente, pensa-se que só, né? Quando meus 2 filhos mais velhos eram pequenos, um é músico hoje e a outra é advogada. Então, eu brincando, eu sempre gosto de fazer essas brincadeiras, eu ensino. Quando perguntarem para vocês o que é que papai faz, você fala assim, ó: papai profere despacho, decisão interlocutória e sentença. Aquele bichinho pequenininho. O que é que seu pai faz, meu filho? Meu pai profere sentença, decisão interlocutória e despacho. Botei para decorar e eles aí soltavam esse petardo. Mas um juiz não pratica apenas esses atos, né? Quando ele assina algum documento, ele não está... Um documento outro qualquer, uma carta para outro juiz, ele não está despachando, nem sentenciando, nem proferindo decisão interlocutória. Quando ele ouve uma testemunha, ele não está despachando, nem sentenciando, nem proferindo decisão interlocutória. Diga, Emily. Professor, o senhor pode dar um exemplo de despacho? Despacho, eu dei aqui na estante. Peguei um processo e constato que uma das partes juntou um documento e a outra não foi ouvida ainda a respeito do documento, e é importante que as duas se manifestem. Então, eu
Manifeste-se a parte ré a respeito do documento de folhas tal. Não estou decidindo nada, estou mandando ela se manifestar. Ou designe no dia tal às tantas horas para a realização da audiência. Despacho. Olha agora, Emily, como um despacho pode se aproximar de uma decisão. Ó, designe no dia tal às tantas horas para a realização da audiência. Despacho. Aí uma das partes vem, senhor juiz, meu advogado, nesse dia e nesse horário já tinha outra audiência. Pede a Vossa Excelência que mude a data da audiência. O juiz mudar ou não mudar já é decisão. Percebe? Eu disse para vocês que a sentença é um ato decisório por meio do qual se extingue o procedimento, encerra-se o procedimento e prestando-se a tutela definitiva. E disse para vocês que eu posso prestar essa mesma tutela definitiva no caso de pedido decomponível de acumulação de pedidos por meio de uma decisão interlocutória. Olha aí uma decisão interlocutória com cara de sentença. Percebe? A decisão interlocutória, ela ocupa um amplo espaço que vai da fronteira do despacho à fronteira da sentença. Deu para entender? Qualquer ato decisório que eu pratique no curso do procedimento é decisão interlocutória. Seja um ato decisório por meio do qual preste uma tutela provisória, seja um ato decisório por meio do qual eu resolvo um pequeno incidente processual, seja um ato decisório por meio do qual preste a tutela definitiva, mas não tenho condição de prestar tutela definitiva a respeito de tudo quanto eu tenho que examinar no processo, eu tenho uma decisão interlocutória. Então, a decisão interlocutória ela ocupa um espaço enorme, enorme. E é muitíssimo importante identificar se esse treco, esse ato decisório, é uma decisão interlocutória ou uma sentença. Porque, a depender dessa identificação, é que eu vou saber qual o recurso que eu vou utilizar. Então, é uma importância do tamanho do mundo. Identificar é uma sentença, é uma decisão interlocutória. Sentença fica fácil a gente saber qual é. Ela encerra o procedimento. Repito, encerrar o procedimento significa não tem mais nenhuma possibilidade de prática de ato. Não significa isso. Porque pode ser interposto um recurso e um novo procedimento nasce. O processo não vai morrer ali necessariamente. Se não for interposto o recurso, o processo vai morrer. Mas, se for, o processo prossegue. Um outro procedimento nasce. Um processo pode ter diversos procedimentos. Está claro? Bom, mas não é apenas o juízo singular que atua num processo. Pode atuar no processo também um órgão julgador de composição colegiada, ou seja, integrado. É um órgão julgador só, hein? O juízo singular é um órgão julgador só, integrado por um só sujeito. E eu tenho órgãos julgadores, olhando para ele, é um órgão julgador só, integrado por diversos sujeitos. Aí eu tenho um órgão julgador de composição colegiada. Quais são os órgãos julgadores de composição colegiada por natureza? Os tribunais. São órgãos julgadores de composição colegiada. Ao lado deles, as turmas recursais dos juizados. São órgãos julgadores de composição colegiada. Os tribunais e as turmas recursais dos juizados são órgãos julgadores de composição colegiada. Vamos raciocinar aqui agora. Vamos supor que a gente vai montar um tribunal. Vamos montar o Tribunal de Justiça da Bahia. Não vou pegar a Bahia, não. Vamos pegar um estado, vamos pegar São Paulo. Eu não sei nem quantos desembargadores tem em São Paulo. Vamos botar que sejam 400 desembargadores em São Paulo. É um órgão julgador de composição colegiada. Vocês já imaginaram se cada julgamento de cada caso exigir o voto de 400 sujeitos? Não vai terminar nunca. Então, esse tribunal ele se organiza. Ele se divide em turmas, se divide em câmeras, depende do nome que o tribunal utiliza. Ele pode juntar turmas e formar sessões. Aqueles que, em vez de chamar de turma, chama de câmara, quando junta câmaras, formam câmaras reunidas. São nomenclaturas. As turmas equivalem às câmaras. As sessões equivalem às câmaras reunidas. Depende da opção que o tribunal faça para nomear os seus órgãos julgadores, que são órgãos julgadores que não se confundem com o plenário. São órgãos julgadores que são parcelas do tribunal.
mas são um tribunal. São órgãos julgadores colegiados, certo? São órgãos julgadores colegiados. Então, eu tenho o plenário do tribunal, no exemplo dado, Tribunal de Justiça de São Paulo, o plenário tem 400 desembargadores. No exemplo que eu dei, não estou dizendo que sejam 400, não. Nessas situações, a Constituição diz assim, ó, tribunal com muita gente, a gente vai criar um órgão especial composto por um número menor, 21, 18, 25, número ímpar sempre, um número menor para poder substituir o plenário, porque senão, se o caso for para o plenário sempre, acabou, não vai julgar nunca. 400 pessoas julgando, não vai julgar nunca. Então, nós temos, dentro dos tribunais, nós temos o plenário do tribunal e nós temos órgãos julgadores que são parcelas do tribunal. O tribunal pode falar, e será sempre o tribunal, por meio do seu plenário, por meio do órgão especial, ou por meio desses órgãos julgadores em que ele é dividido. Me fiz entender? Será sempre o tribunal. Agora, raciocinem comigo. Um processo chega no tribunal, vai para um desses órgãos, tem um nome que está me falando, estou tentando aqui lembrar esse texto, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Vai para um desses órgãos julgadores que integra o tribunal, uma turma. Vamos imaginar que a turma seja composta por 5 julgadores. O processo foi para lá para essa turma. Ora, quando o processo vai para um órgão julgador qualquer, pode acontecer incidentes. Ah, precisa disso, precisa de um documento, precisa de não sei o quê. Incidente. O advogado quer resolver uma questãozinha ali. Vocês já imaginaram se para cada incidente desse precisar reunir 5 pessoas para poder decidir o incidente? Não dá. Então, haverá sempre um que é o responsável por esse processo. É o relator. O relator é o responsável pelo processo dentro desse órgão julgador por ele integrado. Pode ser o órgão julgador turma, pode ser o órgão julgador turma, sessão, órgão especial, plenário. Haverá sempre um responsável. Esse é o relator. Aí, a lei ou o regimento interno estabelece quais são as funções que esse relator pode desempenhar sozinho, sem precisar dos demais integrantes daquele órgão julgador. Quando ele decide, quando ele pode atuar sozinho, o fato de ser ele sozinho continua sendo o órgão julgador como um todo. Então, se o relator de um processo profere uma decisão porque a lei ou o regimento interno permite que ele sozinho decida, quem está decidindo é o tribunal, por meio de um julgador, mas é o tribunal. Vocês não veem aí na imprensa direto que o relator do processo tal no Supremo é o ministro não sei quem. E o ministro não sei quem resolveu, decidiu tal coisa. Eu posso dizer que foi o ministro não sei quem que decidiu tal coisa, como posso dizer, foi o Supremo Tribunal Federal que decidiu tal coisa, por meio do ministro não sei quem, ou por meio da sua primeira turma, ou por meio, no caso do Supremo, que é um tribunal pequenininho, 11 membros, do seu plenário. Mas será sempre o tribunal. Então, nos órgãos julgadores de composição colegiada, que, repito, são os tribunais e as turmas recursais, a depender do que apareça lá, a depender do que está sendo decidido, esse órgão julgador, ele pode, por meio dele, ser proferido, por meio desse órgão julgador, um acórdão. Olha o nome, acórdão. Acórdão, lembra que palavra do vocabulário da língua portuguesa? Acordo, não é? Então, aqueles julgadores
chegaram a um acordo a respeito daquela causa, de como é que ela deve ser julgada. Esse acordo, que se chama acórdão, pode ser unânime ou pode ser por maioria. Então, se o órgão julgador, nesse caso específico, vão julgar 5 membros, se os 5 votarem no mesmo sentido, eu tenho um acórdão unânime. Se dos 5, 3 votarem no sentido e 2 em outro, eu tenho um acórdão por maioria. Acordam os desembargadores integrantes da turma tal, por maioria, dar provimento ao recurso. Acordam os desembargadores da turma tal, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Mas será sempre um ato do tribunal. Nesse caso, de um ato praticado por mais de um sujeito que manifesta dá o seu voto, e ao final se colhe o resultado do julgamento, eu terei sempre um acórdão. Sempre. Bom, se esse acórdão versar sobre uma situação que vai encerrar o procedimento no tribunal, ele será um acórdão final. Equivale à sentença no juízo singular. Se esse acórdão, praticado, portanto, por diversos sujeitos, versar sobre uma situação que está no meio do procedimento que está no tribunal, será um acórdão interlocutório. Equivale à decisão interlocutória do juízo singular. Me fiz entender? Eu posso também ter, em vez de um acórdão, que é sempre uma decisão proferida por mais de um sujeito, mas o órgão julgador é um só, é a turma tal, é a Câmara tal, é a sessão tal, são as Câmaras Reunidas tal, é o plenário tal, é o órgão especial tal, será sempre um órgão julgador, mas se é colegiado é com diversos sujeitos. Eu disse para vocês, sempre haverá um cabra, um sujeito que fica responsável pelo processo. Esse é o relator. Em certas situações, o processo passa necessariamente para as mãos do presidente ou do vice-presidente do tribunal, ou da turma recursal. Bom, nesse caso, em que a decisão for proferida por um só, eu disse para vocês, a decisão continua sendo do órgão colegiado. Mas, nesse caso, o sistema jurídico permite que um só fale em nome do órgão colegiado todo. Aí eu tenho uma decisão unipessoal. Eventualmente, vocês ouvem na imprensa. Decisão monocrática. É a decisão unipessoal. A expressão usada tecnicamente é decisão unipessoal. Por que unipessoal? Porque foi dado por uma só pessoa que integra um órgão composto por diversas pessoas. Então, ela é unipessoal. Mas costumamos falar também em decisão monocrática. Então, há possibilidade de a decisão ser proferida por um só dos integrantes do órgão colegiado. Depende de a quem o sistema jurídico atribui essa função. Na quase totalidade das vezes, ela é atribuída ao relator do processo. Em algumas situações específicas, é atribuída ao presidente ou ao vice-presidente do órgão colegiado. E a depender, mais uma vez, de esse ato decisório ser um ato decisório praticado no curso do procedimento que está no tribunal, ou ser praticado de modo a encerrar o procedimento que está no tribunal, será um ato decisório unipessoal, final ou interlocutório. Está dando para entender, minha gente? Então, nós temos aí, até agora, pronunciamentos judiciais singulares, do juízo singular, sentença, encerra o procedimento no juízo singular. Decisão interlocutória, decide qualquer questão, inclusive a respeito de tutela definitiva, no curso do procedimento. Despacho, não tem conteúdo decisório. Mudamos para o órgão colegiado. No órgão colegiado, se o ato decisório, estamos no campo da decisão, se o ato decisório for praticado por mais de um sujeito integrante daquele órgão colegiado, será sempre um acórdão. E o acórdão sempre encerra o processo? Depende. Eu posso ter um acórdão que encerra o procedimento, será um acórdão final. Se o acórdão não encerrar o procedimento, será um acórdão interlocutório.
E eu posso ter aquele mesmo órgão colegiado falando por meio de um só. É o órgão colegiado que está falando. Quando o ministro tal do Supremo decide, é o Supremo que está decidindo. Porque o sistema jurídico atribui a esse sujeito especificamente o poder de decidir em nome do órgão colegiado. Eu tenho uma decisão unipessoal. A depender do quadro em que o caso se encontre, o sistema jurídico dirá se essa decisão unipessoal é da competência do relator, do presidente ou do vice-presidente. Se se tratar de uma decisão unipessoal praticada no curso do procedimento, será uma decisão unipessoal interlocutória do órgão colegiado, de um órgão colegiado. Se se tratar de uma decisão unipessoal proferida no final, encerrando o procedimento, eu teria uma decisão unipessoal de um órgão colegiado final. Decisão unipessoal será sempre de um órgão colegiado. Porque se for do juiz ou singular, eu não tenho que falar unipessoal, porque o juiz singular sempre é uma pessoa só. Quando eu falo unipessoal, é porque pode ser pluripessoal. E aí eu estou aludindo a uma decisão de um órgão colegiado. E é óbvio que também nos órgãos colegiados são proferidos despachos. São proferidos despachos. Esses despachos, comumente, na quase totalidade das vezes, ele é proferido pelo relator, pelo presidente ou pelo vice-presidente do órgão colegiado. Então, há possibilidade de proferimento de despacho por um órgão colegiado? Claro, unipessoal. Por exemplo, o relator despacha pedindo ao presidente do órgão colegiado que inclua o processo na pauta para a próxima sessão de julgamento. É um despacho. Não tem conteúdo decisório. Mas se o advogado vem para ele e fala assim, senhor relator, não inclua esse processo na pauta porque eu terei um outro processo que vai entrar em pauta no mesmo dia em outro órgão julgador e eu gostaria de fazer a sustentação oral. Pronto. A decisão a respeito de tirar ou não o processo de pauta já passa, deixa de ser um despacho e passa a ser um ato decisório. Difícil entender, meu pessoal. Então, está aí. Os pronunciamentos judiciais dos órgãos julgadores, os pronunciamentos dos órgãos julgadores de composição colegiada, porque tem órgãos julgadores singulares, que nós já vimos, são acordos, mais de um sujeito decidiu ao mesmo tempo, você então vai concluir a respeito da maioria ou da unanimidade, pode ser no meio ou pode ser no curso do procedimento, será acordo final, acordo interlocutório. Decisões unipessoais, uma só pessoa fala em nome do órgão colegiado todo, e eu posso ter isso no final ou interlocutório, e essa pessoa vai depender de quem o sistema jurídico, a quem o sistema jurídico atribui essa função. Pode ser o relator, pode ser o presidente, pode ser o vice-presidente do órgão colegiado. E há situações em que esse mesmo órgão colegiado fala por uma só pessoa, despachando. Aí não tem conteúdo decisório. Despacho não tem conteúdo decisório. Em que situação, professor? Qual a mesma situação que eu dei exemplo lá? No meio lá do procedimento recursal, uma parte acosta documento. O juiz, o relator, entende, esse documento aqui tem que ser levado em consideração por ocasião do julgamento lá. Manifeste-se a parte recorrida, por exemplo, a respeito do documento. Alguma dúvida até aí, meu povo? Bom, toda decisão judicial, e para isso a gente já sabe a respeito do assunto, porque tratamos no começo de hoje, nela, você tem que identificar qual é a situação fática, você tem que dizer qual é a norma ou conjunto normativo que vai ser aplicado naquela base fática e vai extrair a conclusão, que é a extração da norma individualizada do caso concreto. Confere? É o que eu disse hoje? Estabeleço a base fática, digo, os fatos são esses. Busco no sistema jurídico qual é a norma a ser aplicada, essa será a norma geral daquele caso concreto, isso deverá ser uma norma que será aplicada em tantos casos concretos similares quanto surjam, por isso será chamada de norma geral. E concluo que, naquele caso específico, a solução a ser dada é essa, a partir da aplicação dessa norma geral. E eu tenho, então, a norma individualizada do caso concreto. O ato decisório, ele é estruturado, só um modo de escrever, dessa maneira. Quando eu faço um relatório, eu estou dizendo o que aconteceu. Não estou decidindo ainda, estou dizendo o que aconteceu no processo. Narro
tudo quanto foi dito no processo, obviamente que seja importante para eu estabelecer, resolver as questões. Então, eu narro o que aconteceu. Após narrar o que aconteceu no processo, não estou falando de narrar o que aconteceu a respeito dos fatos, como é que os fatos se deram, não. Estou narrando o conteúdo dos autos. Por que eu preciso fazer esse relatório? Porque ele é importante para eu poder estabelecer sobre o que é que eu vou decidir. As partes discutem quanto a se o carro tal estava na contramão ou não. A questão fática. As partes discutem quanto a se a norma a ser aplicada é a norma X ou norma Y. É uma discussão jurídica. Tudo isso eu tenho que relatar. Depois que eu relato, eu vou agora fundamentar a minha decisão. Aí eu vou resolver as questões fáticas, chegar, portanto, a uma conclusão a respeito de como é que os fatos se deram, e vou exercitar aquela atividade criativa a que me referi, consistente na identificação da norma ou do conjunto de normas que vai ser aplicado sobre essa base fática. Depois que eu concluo isso, eu extraio a norma individualizada do caso concreto, que é o dispositivo do ato decisório. Qualquer que seja o ato decisório do tribunal, órgão colegiado, pois, do juízo singular, ele será composto por esses elementos: relatório, fundamentação e dispositivo. Relatório, fundamentação e dispositivo. Muito bem. Professor, rapidinho. Diga, Jefferson. O senhor pode, por favor, repetir a parte do dispositivo? O dispositivo é exatamente aquele trecho do ato decisório em que eu digo qual é a norma individualizada do caso concreto. Eu concluo, diante do exposto, acolho o pedido, para o fim de impor a Jefferson Santos a obrigação de pagar a Ana Gabriela X mil reais. Pronto, é a parte dispositiva. Agora, raciocinem comigo. Num processo, você pode ter mais de uma questão principal, como eu falei, pedido de indenização por danos morais, pedido de indenização por danos materiais. No caso penal, praticou o crime X, também praticou o crime Y, também praticou o crime Z. Tudo isso é possível. Houve um concurso material, houve um concurso formal de crimes. Tudo é questão para ser decidida. Quando essas questões forem decididas, eu posso identificar, às vezes, num só ato decisório, capítulos dele. Vamos pegar um caso simples na área civil. Vocês sabem que a parte que perde a causa é obrigada a pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado da parte que vence a causa. A gente sabe disso. Então, quando um juiz julga a causa, por exemplo, diante do exposto, acolho o pedido para o fim de impor a Jefferson a obrigação de pagar a Ana Gabriela a quantia de R$1 milhão. Aí eu tenho que deliberar também a respeito dos honorários advocatícios que Jefferson vai pagar para o advogado de Ana Gabriela. E nessa parte aí, eu estou decidindo outra coisa. Estou decidindo a respeito dos honorários advocatícios. E chego à conclusão de que esses honorários advocatícios devem ser de R$150 mil. Vou para a parte dispositiva, ao lado de deliberar sobre o fato de que Jefferson deve pagar a Ana Gabriela R$1 milhão, eu também delibero que Jefferson, ao lado disso, deverá pagar ao advogado de Ana Gabriela a quantia de R$150 mil a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Percebam que são duas coisas que se interrelacionam, mas que podem ser individualizadas. Pode ser, por exemplo, que o juiz julga a causa assim, e o advogado de Ana Gabriela diga: não, espera aí, os honorários deveriam ser entre 10% e 20%. Ele botou 15%, eu acho que deveria ser 20%. Ganhei a causa toda. R$1 milhão, Jefferson vai ter que pagar na Gabriela, quer dizer, o juiz condenou a pagar. Mas eu não me conformo com esses 150 mil, eu quero 200 mil. O advogado ganhou a causa, mas ele recorre contra aquele capítulo do ato decisório que fixou o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais. Então, é preciso que a gente identifique que num só ato decisório pode haver capítulos, muitas vezes capítulos independentes. Por exemplo, pedido de danos morais e danos materiais. Pode ser que o juiz, na sentença, vai resolver tudo. Aí ele diz assim:
rejeito o pleito de danos morais, acolho o pleito de danos materiais. 2 capítulos diferentes. Quanto a um, o autor ganhou. Quanto ao outro, o autor perdeu. Quanto ao capítulo que o autor ganhou, certamente o autor não vai recorrer, o réu vai. Quanto ao capítulo que o autor perdeu, certamente o réu não vai recorrer, o autor vai. São capítulos da decisão. A gente tem que estar atento para o fato de que as decisões judiciais, nelas são identificáveis capítulos. E toda decisão judicial, como uma carta que eu escrevo, ela tem que ter congruência. Ela tem que ter uma congruência externa. Eu tenho que decidir a respeito do que me foi pedido, tendo em vista o que foi alegado. E eu tenho uma congruência, essa congruência externa, eu tenho que examinar ela sob o ponto de vista objetivo, olhando o que me foi pedido, com base no que me foi pedido. Como também tenho que olhar a respeito de quem são as pessoas envolvidas. Eu não posso, diante de uma causa que envolve Jefferson e Ana Gabriela, condenar Jefferson e Antônio. Não há congruência subjetiva, porque as partes são Jefferson e Ana Gabriela. Então, é preciso que a decisão judicial tenha uma congruência externa a ela própria. Ela tem que versar, olhando para ela, olha ela aqui, ó. Ela está versando sobre o que foi pedido, com base em que foi pedido, envolvendo os sujeitos. Pronto. Eu estou olhando externamente a ela. E eu tenho que olhar para dentro dela. Ela não pode conter contradição. Num pedaço, ela diz que o fato aconteceu. No outro pedaço, ela diz que o fato não aconteceu. Aí não é possível. Não é possível. Ela tem que ter uma congruência interna. E, finalmente, a interpretação da decisão judicial. Como é que se interpreta um ato decisório? Do mesmo modo como se interpreta qualquer manifestação de vontade, mediante o exame do contexto em que a manifestação de vontade se deu, no caso, eu estou falando da manifestação de vontade do Estado ao julgar, examinando o contexto e aplicando a boa-fé objetiva. No Código Civil, você tem lá dizendo que os negócios jurídicos devem ser interpretados à luz dos costumes do local e mediante a aplicação da boa-fé objetiva. Você tem no Código de Processo Civil dizendo claramente que o ato decisório deve ser interpretado à luz do conjunto dos seus elementos. Eu não posso interpretar um ato decisório olhando para um pedaço dele. Eu tenho que ver o conjunto do qual ele brotou. Eu não posso examinar vendo pedaços apenas. Me fiz entender, pessoal? 1 minuto de atraso aí, nós terminamos esse trecho nosso referente à teoria geral da decisão judicial. Eu vou emendar agora para uma outra aula com a turma que eu divido com o professor Eduardo Sodré. Um abraço grande para vocês, não vou demorar aqui para me despedir, tenho vocês um belíssimo resto de semana e nos veremos com fé em Deus na próxima quarta-feira. Um abraço grande. Valeu, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Diga, meu caro Eduardo. Eu estou aqui exatamente fechando. Deixa eu terminar aqui o encerramento da aula de